Opa, seja bem-vindo ao primeiro episódio do EduCast. Eu sou o Ian, seu apresentador por hoje, e estamos começando uma série onde vamos explorar as diferentes funções da linguagem. Mas antes de mais nada, você já parou para pensar, o que são essas tais funções da linguagem? Basicamente, as funções da linguagem são os diferentes jeitos que a linguagem pode ser usada para comunicar algo. Pode ser para informar, convencer, expressar sentimentos, etc. Enfim, a linguagem tem muitos papéis. Hoje vamos começar com uma função bem interessante, a metalinguagem. Tá, você deve estar pensando, metalinguagem? Mas o que é isso? Vamos simplificar aqui. Metalinguagem é quando a linguagem fala sobre ela mesma, ou seja, quando a gente usa as palavras para explicar ou descrever outras palavras. Tipo quando eu estou te explicando o que é linguagem. Nesse caso, a gente está usando a linguagem para explicar a própria linguagem. E isso é a metalinguagem em ação. E sabe o que é mais curioso? Eu estou aqui falando para você sobre a linguagem usando a própria linguagem. Ou seja, o próprio podcast, sim, esse que você está ouvindo agora, é um exemplo perfeito de metalinguagem. Eu, com as palavras, estou te explicando o significado das palavras. E isso é metalinguagem. Agora eu vou te dar uns exemplos práticos para que fiquem mais claras as coisas. Primeiro, um exemplo que todos já se depararam: o dicionário. Sim, ele é um exemplo clássico de metalinguagem. A definição da palavra dicionário dentro do próprio dicionário é um exemplo clássico de metalinguagem. Ao consultar um dicionário, encontramos a explicação do significado da palavra dicionário. Esse é um caso de metalinguagem, porque o próprio dicionário está explicando o que ele é, usando a linguagem para definir a si mesmo. Agora, vamos para o mundo da música. Um exemplo belíssimo de metalinguagem pode ser encontrado na canção Esta Canção, do cantor Lulu Santos. Veja só. Eu lhe fiz esta canção para lhe pedir perdão. Tenho sido Aqui, o próprio autor da música está falando sobre a canção que ele fez sobre o papel dela. Ou seja, ele está falando sobre a canção usando a própria canção. Isso é metalinguagem. Mas isso não para por aí. A metalinguagem também está presente nas artes visuais, como na pintura. Um exemplo icônico é a obra As Meninas, do pintor espanhol Diego Velázquez. Nesse quadro, vemos Velázquez se retratando enquanto pinta, ou seja, ele coloca na pintura o próprio ato de pintar. É uma demonstração visual clara da metalinguagem. Eu recomendo vocês pesquisarem em casa, hein? Outro exemplo pode ser encontrado em um dos altos retratos de Van Gogh, onde o próprio ato de pintura se torna o tema da obra. Bom, pessoal, eu espero que tenha dado para entender um pouco do que é a metalinguagem e como ela se aplica no nosso dia a dia. E claro, como nesse episódio do EduCast, ela pode até ser usada para explicar o próprio conceito de metalinguagem. Não é fascinante? Bom, se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com os amigos e ficar ligado para os próximos episódios do EduCast, onde vamos falar sobre muitas outras funções da linguagem. Até o próximo, pessoal. Tchau!